Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Nascimento. Primeiramente queria agradecer vocês porque com todos os inscritos e com todas as visualizações a gente conseguiu um outro estágio agora no canal, que é a monetização do canal. Então primeiro eu queria agradecer a todos vocês, e se você que está vendo esse vídeo você não segue, clica para seguir, clica no sininho para ver as notificações, porque vou tentar fazer vídeo novo toda semana agora para vocês nesse ano de 2022. Maravilha? Qualquer dúvida que você tenha de qualquer vídeo pode colocar nos comentários que eu respondo assim que eu conseguir pegar. Maravilha? O vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o famoso terapia manual no sistema nervoso autonômico. Muita gente fala da terapia manual, utiliza a terapia manual como intervenção para ter uma ação no sistema nervoso autonômico. E aí eu quero que você faça essa pergunta mental agora. Você acha que a terapia manual pode fazer algum tipo de intervenção no sistema nervoso autonômico? Então responde mentalmente e segue comigo no vídeo. No final do vídeo, tá? Nos comentários, eu quero que vocês respondam se vocês querem que eu faça vídeo sobre os estudos que estão nessa revisão que eu vou apresentar, porque a gente tem alguns estudos interessantes dessa revisão. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguns outros vídeos dos melhores estudos dessa revisão, tá? Que a gente vai analisar junto agora. Então se você quiser, escreve aí nos comentários que eu faço vídeo por vídeo para vocês. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder olhar o nosso artigo de hoje. Nosso artigo, tá vendo? Ó, ele fala se a terapia manual tem um efeito específico no sistema nervoso autonômico. Então, esse artigo ele é uma análise de revisões sistemáticas. Tá? Então, é uma visão sobre as revisões sistemáticas que a gente tem atualmente. Então ele começa falando que eu já falei para vocês, né, que o impacto das intervenções de terapia manual no sistema nervoso autonômico foram muito avaliadas, mas a heterogeneidade dos achados não mostram para a gente qual é a direção desses efeitos, e eu vou mostrar para vocês por que ele coloca isso. Então os resultados, ele colocou 12 revisões sistemáticas, 5 avaliadas com alto risco de viés, de acordo com essa ferramenta ROBIS, tá? E os achados mostram que a terapia manual pode ter um efeito tanto no sistema nervoso simpático quanto no sistema nervoso parasimpático. Conclusão: a magnitude do efeito autonômico específico demonstrado pelas terapias manuais e a sua relevância clínica é incerta. Eles colocam alguns pontos, algumas recomendações específicas para melhorar a qualidade e a relevância das futuras pesquisas nesse campo. Então, você que está pesquisando o sistema nervoso autonômico, vale a pena pegar essa revisão. Olha aqui de novo, ó. Do Manual Therapies have a specific autonomic effect, an overview of systematic reviews. Olha bem essa revisão, baixa essa revisão que você vai ter boas direções para conduzir o seu estudo, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como é que ele fez aqui. Ele fala de sistema nervoso autonômico, e a primeira coisa interessante desse estudo, ele coloca aqui, ó. Essa primeira tabela, ele mostra quais são os marcadores do sistema nervoso autonômico e como a gente faz a interpretação. Então, você que está pensando em estudar sistema nervoso autonômico, essa é uma boa revisão para você olhar. Então, ele fala aqui do HRV, né, que é a variabilidade da frequência cardíaca, né? Então, essa variabilidade da frequência cardíaca funciona como um marcador, e ela tem um domínio tempo e um domínio frequência, e cada um deles serve para a gente analisar um aspecto do sistema nervoso autonômico. A outra é a própria frequência cardíaca, um outro marcador é a própria frequência cardíaca, pressão arterial, microneurografia, é uma outra forma, atividade neuronal, spillover, que é uma análise de urina, tá? Que é sobre um elemento químico, né, do sistema nervoso simpático, o reflexo pupilar, tá? A atividade eletrodermográfica, tá bom? A atividade elétrica da pele, tá? E a imagem infravermelho também é um outro marcador interessante, e o fluxo sanguíneo da pele também é marcador do sistema nervoso simpático. Então, se você quer fazer um estudo e analisar o sistema nervoso autonômico, você vai ter que usar variabilidade da frequência cardíaca, pressão arterial, microneurografia, essa spillover,
reflexo de dilatação pupilar, atividade elétrica da pele, infravermelho ou fluxo sanguíneo da pele. Esses são os marcadores, os melhores marcadores para analisar se a intervenção que você está estudando tem algum tipo de efeito no sistema nervoso autônomo. Maravilha? Então é importante você saber primeiro como é que você mede o que você faz. É o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, quais são os objetivos do estudo? O objetivo desse estudo existe um efeito autonômico específico observado depois das intervenções de terapia manual? Essa é o primeiro objetivo que ele vai tentar, a primeira pergunta que ele vai responder nesse estudo. Outra pergunta, diferentes tipos de técnicas manuais provocam diferentes efeitos autonômicos? Então, existe uma especificidade das técnicas? Tal técnica faz tal coisa, tal técnica faz tal coisa? Outro ponto, a região do corpo onde a terapia manual foi aplicada influencia o fluxo autonômico daquela região ou as influências são totalmente sistêmicas? Ou em algumas regiões tem interferência sistêmica, outras tem intervenções locais? Certo? Então são perguntas que a gente já fez alguma vez, né? Quais são as medidas autonômicas utilizadas para avaliar o efeito autonômico demonstrado pelas intervenções de terapia manual? E os efeitos da terapia manual no sistema nervoso autônomo são clinicamente relevantes? Então, esses objetivos são 5 perguntas que provavelmente você já fez trabalhando no seu consultório. Então, assim, quais são os efeitos da minha terapia? Esse meu efeito é geral ou é local? A região que eu vou mexer vai fazer diferença no efeito que eu vou dar? Como que eu vou medir esse efeito? Tá? Então, ele avaliou exatamente a nossa pergunta clínica para quem utiliza a terapia manual. E aí ele fez uma revisão sistemática que conduziu an overview of systematic reviews, então uma revisão, né, uma visão por cima de outras revisões sistemáticas, tá? E aí ele vai mostrar, por exemplo, critérios de inclusão. Então, o primeiro critério de inclusão que ele utilizou, se o estudo demonstrou os critérios de elegibilidade para definir a pergunta clínica nessa revisão. Então, se o estudo fazia parte daqueles objetivos que eu li para vocês lá, se ele tinha alguma pergunta clínica daqueles objetivos que eu falei para vocês lá. E se ele descreveu a estratégia de busca em pelo menos 2 fontes de informação, que é importante também. A estratégia de busca, quanto mais ampla, maior a chance de você pegar tudo que existe na literatura. Então, mais completa fica a sua revisão. E se ele incluía uma avaliação formal, um questionário formal do risco de viés dos estudos que foram colocados na revisão. Isso é outro ponto importante. Então, esses 3 pontos são importantes para você ver a qualidade de uma revisão sistemática. Usou ferramenta de viés, pesquisou em mais de pelo menos uma fonte, e os critérios de elegibilidade quais são? Quais são os outcomes que ele foi avaliar ali? Tá? Então, são 3 parâmetros importantes para você poder analisar se a revisão é boa. Então, esses foram os critérios de inclusão que eles utilizaram nessa overview of systematic reviews. E aí, aqui foi onde ele pesquisou, né? Clássico, Cochrane Review, Medline, Epistemonicus, Scopus, tal, até março de 2021. Então, ele pegou uma boa parte da literatura e aí ele fez toda a extração de dados. E aí, como é que ele fez um processo que foi muito interessante nessa revisão, que ele fez o que ele chamou de Generalization of the Evidence. Por quê? Lembra no abstract que ele falou que os estudos eram muito heterogêneos, então tinha estudos muito diferentes, e esses estudos diferentes geravam interpretações diferentes. Então ele fez, nessa etapa da revisão dele, ele fez uma generalização da evidência encontrada. Então ele fala o seguinte: tem alguma evidência que esse efeito autonômico geral das intervenções de terapia manual, de acordo com essas revisões, esse efeito específico em uma direção, ou do simpático ou do parasimpático, tem alguma evidência da relação entre o efeito autonômico e a diminuição da dor ou algum outro parâmetro clínico? Tem um efeito diferente quando eu utilizo terapia manual isolada ou a terapia manual combinada com diferentes abordagens, diferentes técnicas. Então, terapia manual uma coisa, terapia manual exercício vai dar outro efeito. Tem um efeito robusto de acordo com algumas condições, tipo de intervenção ou idade. A região do corpo onde a técnica é aplicada
é importante observar algum efeito específico local? Tem alguma evidência da duração do efeito autonômico? Se ele é curto, se ele é médio, se ele é em longo prazo? Os fatores contextuais da terapia, dos efeitos de terapia manual não específicos influenciam o sistema nervoso autonômico? E a gente pode interferir que o efeito pode ser observado depois de condições que não incluem, que não estão contempladas nessa revisão? Então, são perguntas que eles utilizaram para generalizar os estudos. E eles fizeram tabelas muito interessantes que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui é só aquele caminho que eu gosto sempre de mostrar para vocês como é que foi feito a revisão, né? Então, eles começaram com 557 estudos do PubMed, Cochrane Central, Epistemonicus e Scopus. Aí eles tiraram os duplicados, ficou com 335. Passaram o olho por eles. Aí eles perceberam que não tinha terapia manual em 169, não tinha nenhum desfecho do sistema nervoso autonômico em 118, não tinha revisão sistemática em 16, não tinha protocolo descrito em 12 e 3 eram em animais. Ficaram, então, 17 estudos, tá? De 557 caiu para 17, e isso é importante você entender que é um mecanismo de revisão sistemática que exclui os estudos que não interessam e mantém estudos que vão responder as perguntas que eu acabei de falar para vocês que são o objetivo da revisão. Desses 17, eles leram todos os 17. Para fazer esse screening aqui, de cima, eles não precisam ler todos, eles pegam pelo abstract mesmo. E agora, para esses 17, eles leram profundamente os 17 e eles perceberam que eles tiveram que excluir 5. Um não era revisão sistemática, o outro não tinha o questionário de viés aplicado, outro incluía diferentes tipos de intervenções e o outro não respondia a pergunta. Então, eles ficaram com 12 estudos e são desses 12 estudos que eu vou falar para vocês. E, mais uma vez, se você quiser, eu pego desses 12 estudos, os melhores desses 12, que tem menos risco de viés, e faço uma análise de 1 a 1 para você entender como eles foram conduzidos. Tá? Então, responde aqui nos comentários se você quer que eu faça essa análise individual dos estudos, tá? Então, aqui estão os estudos. Olha que legal a tabela que eles fizeram. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho essa tabela para a gente conseguir ler mais fácil aí no slide de vocês, que muitos de vocês eu sei que vem no celular, né? Então, tá aqui, ó. Esse estudo de 2019 de RIS, ele tem um baixo risco de viés, então ele é interessante para a gente. Esse do Picotino, baixo risco de viés também. Esse aqui, risco de viés, não foi claro. Esse outro aqui, Navarro Santana, risco de viés, não foi claro. Araújo, risco de viés, baixo. Amoroso Borges, risco de viés, não foi claro. Galindes, risco de viés, não foi claro. Lascuren, alto risco de viés. Chu, baixo risco de viés. Kingston, não está claro. Rígidos, não está claro. Smith, não está claro. Perceberam que a gente tem basicamente, ó, se for fazer uma análise só dos melhores estudos, eu tenho o primeiro risco baixo, e tem mais um de risco baixo aqui na primeira página. Depois eu tenho todos os riscos não claros ou alto, e aqui um risco baixo de novo. Então, na verdade, dos 12, são 4 estudos que vale a pena, e são desses 4 que eu vou falar para vocês. Então, tá aqui, ó. O que ele fez em 2019? Ele pegou voluntários saudáveis, pacientes com dor em diferentes localizações e diferente cronicidade. O que ele fez? Utilizou uma manobra de alta velocidade de baixa amplitude na coluna vertebral, Spinal Manual Therapy. Comparação com um protocolo, com controle nativo ou com placebo. O que ele mediu? Ele mediu a variabilidade da frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio e a pupila. O que ele percebeu nesse estudo? Que as modificações no sistema nervoso autonômico, modificações na variabilidade da frequência cardíaca e na condutância da pele, né? Também. E a direção dos efeitos dependendo da região do corpo. Beleza? Isso aqui foi uma meta-análise de 2019. Esse outro estudo do Picotino pegou também indivíduos saudáveis, né? Voluntários saudáveis e sintomáticos, utilizou
manipulação articular aplicada na coluna ou nas articulações periféricas e comparou com placebo, mediu a condutividade da pele e todos esses outros marcadores, variabilidade da frequência cardíaca, pressão arterial, pupilometria, e ele percebeu que o efeito simpático na pele das mobilizações, de acordo com a área tratada, não em outros e não acontece em outros marcadores autonômicos. Então, o marcador da pele aqui ele considerou que gera maior alteração autonômica a partir de mobilização, como ele utilizou aqui. Esse outro estudo tem um risco de viés, não está claro, não está claro. Aqui, baixo risco de viés, Araújo 2018, sujeitos saudáveis voluntários e sintomáticos, intervenção, mobilização da coluna e manipulação, comparação, controle nativo, placebo ou outras técnicas manipulativas, condutância da pele, frequência cardíaca, pupilometria e efeitos incertos. Viés claro, não está claro, não está claro, viés alto, viés baixo. Chu 2014, sujeitos voluntários com epicondilalgia crônica lateral, cérvico-crânio, dor crânio-cérvico cérvico-craniana e cervicobraquialgia neurogênica não aguda, tá? Intervenção, manipulação na cervical ou na torácica. Comparação não foi descrita, condutância da pele, dor, amplitude de movimento e um efeito simpático excitatório foi descoberto pelo Chu com essas intervenções. Aqui a gente tem risco de viés, não está claro, e o que a gente percebe? Os tipos de estudos são muito diferentes e a maior parte dos estudos tem alto risco de viés. Isso é um problema sério quando a gente vai fazer uma análise do estudo. E aí o que ele fala aqui, ó, nessa tabela 3? Quais as regiões do corpo foram estudadas e o foco foi na coluna, na maior parte dos estudos, na coluna cervical somente, cervical e torácica, articulações periféricas e em todas as regiões do corpo. Então, a maior parte dos estudos do sistema nervoso autonômico trabalha com a região da coluna. As intervenções, 9 de 12 revisões incluíram mobilizações e somente uma só na coluna cervical. 7 revisões incluíram manipulações espinais e 3 incluíram técnicas cranianas, 2 técnicas miofasciais e uma mobilização periférica. A maior parte das revisões avaliaram o efeito no sistema nervoso autonômico com somente uma técnica isolada. Uma das 12 revisões incluiu estudos combinando diferentes técnicas como uma abordagem terapêutica, manipulação, mobilização, miofascial ou técnica craniana. As comparações foram incluídas revisões que mostraram comparações de intervenções sem tratamento, placebo ou outras intervenções. E o que aconteceu? Aqui está o risco de viés, você pode analisar melhor o risco de viés dos estudos. Eu já falei para vocês quais são os melhores estudos. Então, quando você baixar a revisão, olha só os melhores. E, mais uma vez, se você quiser, eu analiso um por um dos melhores estudos para vocês entenderem melhor como é que funciona. O que é importante a gente perceber, então? Que nesse estudo aqui, com um monte aquele processo de generalização de evidência que eu falei para vocês, que é interessante vocês conhecerem como foi feito. E o mais importante é entender o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Que apesar de tudo isso que foi analisado aqui, e ele faz uma coisa muito interessante aqui no final, que ele faz sugestões e recomendações para melhores pesquisas no campo do sistema nervoso autonômico. Então, como que você consegue melhorar alguns marcadores, quais as sugestões de melhora de metodologia aqui, tá? E uma das coisas interessantes que a gente pode concluir nesse estudo é que, apesar de ter relativamente bastantes estudos sobre terapia manual no sistema nervoso autonômico, a gente até o presente momento não consegue determinar algumas respostas. Por exemplo, primeira resposta que a gente não consegue determinar: a técnica de manipulação, ela tem um efeito específico em algum lugar ou ela gera efeitos sistêmicos? Então a gente sabe que as técnicas que visam comprovar alterações simpáticas demonstram alterações na pele, mas será que é só isso? Será que tem mais coisa? Outro ponto importante:
a gente não tem bons estudos desenhados para fazer todas as medidas de todos os efeitos que a gente pode ter com as coisas. Então, esse é um outro ponto importante que você tem que prestar atenção. E a terceira coisa é, a gente precisa de mais estudos com metodologias pragmáticas e precisas com situações clínicas. O que eu falo de situação clínica? O seu paciente no seu consultório não faz sua manipulação e vai embora. Então, se você precisar de um efeito autonômico, você não vai fazer manipulação e mandar ele embora. Você vai fazer manipulação, você vai fazer um miofascial, você vai fazer uma técnica craniana, você vai fazer uma técnica visceral. Então, a gente precisa de estudos que meçam o efeito no sistema nervoso autonômico de tratamentos de verdade de osteopatia. Porque como é que você trata um paciente no seu consultório? Você utiliza um conjunto de técnicas. Você não só manipula, não só mobiliza. Então, será que você combinar todas essas técnicas em tratamentos, você vai ter efeitos mais potenciais? Responde aí para mim nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem ligados aí que eu vou fazer mais vídeos para vocês. E mais uma vez, obrigado. E qualquer dúvida, escreve aqui. Valeu. Tchau.